Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E 3, é preciso ler a Bíblia diariamente. Nosso texto áureo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então esse é o tripé da educação cristã. O ensino é ler, exortar e ensinar. Mais para frente, dentro da lição, a gente vai explicar o que significa aquilo ali, principalmente a palavra exortar, que às vezes nós temos um pensamento errado acerca dessa palavra. A verdade prática diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então são duas coisas. Leitura é diferente de estudo. Quando eu leio, eu simplesmente passo os olhos e entendo, interpreto as palavras. Agora, quando eu estudo, eu vou mais a fundo, faço uma exegese, a hermenêutica dentro do texto, amém? E a palavra-chave significa, a palavra-chave desse nosso tema é estudo. Estudo significa adquirir habilidade ou conhecimento. Estudo, habilidade ou conhecimento. E o primeiro tópico: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. O livro-texto é o objeto de estudo, objeto de ensino. Então, a Bíblia é o que nós estudamos e a Bíblia é o que nós ensinamos. O primeiro subtópico diz assim: o currículo adotado. Currículo, você sabe o que é, né? Quando você quer trabalhar numa determinada empresa, você preenche uma ficha chamada currículo, e ali tem os seus dados, tem aquilo que você fez, as suas experiências, os seus documentos pessoais e assim por diante. Agora, dentro do nosso tema, o que é currículo? Currículo é o conteúdo estudado, são as competências desenvolvidas e também as atividades que vão ser realizadas. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, palavras de Jesus. Então, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas testificam, elas dão testemunho do Senhor Jesus. 2 Timóteo 3, do 14 até o 17, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, permanece firme naquilo lá, porque você sabe de quem você aprendeu. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, quem que pode nos levar para o céu? As escrituras podem nos fazer sábio, podem nos dar sabedoria para que nós possamos conhecer a salvação, porque se ela testifica de Jesus, Jesus é aquele que morreu por nós, que pagou o preço pela minha e pela sua vida. Então ela testifica de Jesus, nós nos tornamos sábios e assim nós conseguimos herdar a salvação simplesmente pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. Pela fé, o final do versículo aqui: pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, de capa a capa, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Perfeição só no céu. Nós buscamos aqui, nós estudamos, nós meditamos, nós procuramos, nós corremos atrás, nós praticamos e fazemos de tudo, mas a perfeição nós só vamos atingir lá no céu. Então nós vamos ser perfeitamente instruídos para toda boa obra, ou seja, nós estamos nos preparando, nos capacitando para fazer a obra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a lâmpada, ela ilumina aqui. Então fala assim que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés. Ou seja, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e também ela é luz para o meu caminho. Então ela, além dela iluminar os meus pés, ela vai iluminar o meu caminho também. Então olha aqui, ó, um carro, farol baixo, farol alto, não é isso? Então se ela ilumina os meus pés, ela também vai iluminar o meu caminho, ela vai me dar a direção, ela vai me dar um rumo, ela vai me dar um norte, ela vai me mostrar para onde eu devo seguir,
Que caminho eu devo trilhar? A Bíblia mesmo diz que só existem dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva para o inferno. Então ela vai iluminar o meu caminho para me mostrar qual que é o caminho certo, qual que é o caminho que eu devo seguir, que eu preciso seguir. O segundo subtópico diz a prática pedagógica. A palavra pedagogia, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a ciência que trata da prática da educação. Também é um processo educativo, prática de ensino e prática instrutiva, prática que nos instrui, que nos dá instrução. Efésios 4, 22 e 23 diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então aqui Paulo está falando do velho homem e o que ele faz. E o 23 vai dizer assim, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então aqui ele também nos diz para abandonar o velho homem e nos renovar, ou seja, aprender a ser melhor a cada dia. Como? Através do sacrifício de Jesus Cristo, simplesmente aceitando esse sacrifício. 1 Coríntios 6, versículos 10 até o 12. Não erreis, nem os devassos, olha a lista que ele vai dar aqui, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, todo esse grupo de pessoas aqui não vão herdar o reino de Deus. Aliás, essa aqui é uma das listas que a Bíblia nos fornece. Tem outras listas que falam. Aqui nem entrou ainda, nem entrou os mentirosos aqui, né? Porque em outra lista vai entrar aqueles que amam e que cometem a mentira. Ou seja, aquele que é mentiroso o tempo todo e aquele também que cometem os pequenos delitos, as pequenas mentiras. Vão ficar de fora. Versículo 11. E é o que alguns têm sido. Olha só, Paulo está escrevendo essa carta para quem? Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Coríntios. Então, isso aqui, o que ele está dizendo, ó, os devassos, os idólatras, dessa lista toda que ele colocou, ele falou assim, é o que alguns de vocês têm sido, é o que alguns de nós temos sido, avarentos, ladrões, sodomitas, bêbados, maldizentes, roubadores, é o que alguns de nós têm sido. Paulo escreveu para a igreja, Paulo não escreveu para o mundo, Paulo escreveu para a igreja. Olha o perigo, Paulo, olha dentro do nosso meio, no nosso meio tem pessoas desse jeito. Nós estamos aqui para isso, para alertar, para avisar, vai ficar de fora, o reino de Deus está às portas, o arrebatamento está quase chegando, quase que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então se prepara, é um alerta que Paulo está dando para a igreja. Aí aqui, na sequência do versículo 11, mas haveis sido lavados, lavado significa limpo, renovado, transformados, mas haveis sido santificados, então lavados, agora santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então toda essa lista aí, ó, quem era não é mais, quem fazia não faça mais, agora não, agora lavado, santificado, justificado e depois por fim glorificado, como nós falamos na aula anterior. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Olha só, é uma sequência daquilo que ele falou. Ele falou daquela lista, ele falou das pessoas que eram e já não são mais, agora ele vem dizer assim, ó, todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas são convenientes, nem todas as coisas são úteis, nem todas as coisas são adequadas para nós que somos cristãos. Continuação. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas. Eu não sou proibido de fazer nada, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Deixar dominar é permitido, mas se tomou conta da minha vida, já não serve, já não presta, já não convém. Dominar significa ter autoridade sobre. Já pensou? Alguma coisa me é permitida, mas eu não posso fazer porque ela toma conta de mim. Tem pessoas que não pode ver uma máquina de jogo, aquela que aposta dinheiro, sabe? Um carteado, jogo de baralho, um jogo de dominó, a pessoa não pode ver porque ela já entra, ela já aposta, ela já ganha, já perde dinheiro e assim por diante, chamado de jogo de azar, dentre outras coisas. Então aquilo toma conta da vida da pessoa, então ela não pode nem passar perto desse tipo de coisa. Não, isso não pode. É permitido? Tudo é permitido. Eu posso fazer qualquer coisa, mas convém? Será que convém? Será que é útil? Será que é adequado para um servo de Deus? Será que as pessoas me verem fazendo aquilo, elas não vão se escandalizar? Porque a Bíblia diz, ai daqueles por quem vem o escândalo. Então eu tenho que tomar cuidado até com isso. Eu não tenho que tomar cuidado somente com a minha salvação, eu tenho que tomar cuidado com a salvação de todas as demais pessoas também que estão ao meu redor, que estão me observando, porque se ela se escandalizar,
Ai daqueles por quem vem o escândalo. E o terceiro subtópico diz o padrão ético e moral. A palavra moral está ali só, né? A palavra ética. Ética, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é um conjunto de padrões e de valores morais de um grupo ou de um indivíduo, de uma pessoa sozinha ou de um grupo étnico. E a moral? Moral é o quê? A moral é a diferenciação das intenções, das decisões e das ações, distinguidas entre próprias e impróprias. Então a moral, pensa bem, eu tenho intenções, como cristão, eu tenho algumas intenções. Minhas intenções, elas podem ser próprias de um cristão, elas podem ser impróprias de um cristão. Minhas decisões, as atitudes que eu vou tomar, a atitude está nas ações. As minhas decisões, o que eu vou decidir, pode ser alguma coisa própria de um cristão, como pode ser também uma coisa imprópria de um cristão. E as minhas ações, as minhas atitudes, o que eu faço, pode ser coisas próprias de um cristão, como pode ser coisas impróprias de um cristão fazer. O que for impróprio, nós não devemos fazer. Ah, meu irmão, mas não é pecado, mas é impróprio, não é devido, não é ético, não é moral, não convém que nós façamos. O Mateus 24:35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, palavras do Senhor Jesus. 1 de Pedro 1:25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Timóteo 4:6, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E também 2 Timóteo 3:10, tu porém tens seguido a minha doutrina, de modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Então, a palavra longanimidade aqui significa suportar contrariedades em benefícios de outras pessoas. Então temos que ser longânimo, temos que suportar. Pessoas vão nos contrariar e nós temos que tomar cuidado, temos que ser longânimo para que as outras pessoas sejam beneficiadas. Temos que suportar as contrariedades para que as outras pessoas possam ser beneficiadas. Então esses versículos, eles tratam do padrão ético e da moral, lógico também, né? Ou seja, padrão ético e moral. O Senhor falou, o Senhor prometeu, versículo que nós lemos ali, o Senhor prometeu e Ele cumpriu. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. O Senhor promete e Ele cumpre. Então isso é ética e isso é moral. O que eu prometo, eu tenho que cumprir. O que você promete, você tem que cumprir. Você deu a sua palavra, você tem que cumprir. Custe o que custar, você precisa cumprir a sua palavra, você precisa cumprir a sua promessa, assim como eu também preciso fazer da mesma forma, como cristão. Eu levo o nome de Cristo, você leva o nome de Cristo junto com você. Então, se nós denegrimos o nosso nome, automaticamente estamos denegrindo o nome de Cristo. Nós carregamos o nome dele conosco. O que eles vão fazer? Ali vai um cristão sem vergonha, ali vai um cristão pilantra, ali vai um cristão mentiroso. Poxa, o nome de quem está sendo prejudicado? O meu nome é o meu nome, mas e o nome de Deus? Eu estou fazendo isso com o nome de Deus. E depois para recuperar isso daí? Depois fica difícil, né? Então ele cumpre com sua palavra e nós, como cristãos que somos, temos que seguir dessa forma também. Ou seja, como Paulo instruiu a Timóteo nesse versículo aqui, ó, seguindo a doutrina dele, modo de viver. Temos que viver assim como Paulo viveu, assim como Cristo viveu. A intenção nossa também tem que ser a mesma intenção. Nós temos que agir de acordo com o que nós pensamos e pensar de acordo com o que nós vamos agir. A nossa fé, a nossa longanimidade, o nosso amor e também a nossa paciência. O resumo desse tópico diz assim: a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e também à prática das Sagradas Escrituras. Portanto, um local de crescimento, desenvolvimento espiritual, tanto individual, de uma pessoa só, como também coletivo, de um todo. O segundo tópico diz assim: educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. A Bíblia ela é o livro mais vendido no mundo inteiro, porém, o menos compreendido e talvez até o menos lido. Olha só que informação interessante, né? É muito vendido, porém, para muitas pessoas, ela coloca lá no Salmo 23, lá no Salmo 91, aberto em cima da estante, em cima de uma mesinha, e deixa lá a página até amarelando, porque não lê, mas deixa lá como forma de proteção. E a Bíblia não é amuleto. A Bíblia ela serve para nos trazer informações acerca de Jesus, elas testificam do Senhor Jesus, e para nós sabermos qual a vontade de Deus para a nossa vida, somente lendo, somente estudando, somente buscando que nós vamos saber. Não tem outra forma. Nós vamos ouvir de outras pessoas, mas nós precisamos confirmar se é isso mesmo que está dizendo dentro da nossa Bíblia.
Então, o conceito, primeiro subtópico, conceito de educação cristã. Então, a palavra educação está aqui. Educação, ela vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir e também conduzir. Conduzir para onde? Conduzir para fora. Ou, em outras palavras, como na atualidade é dito, pensar fora da caixa. Hebreus 12, do 5 ao 11, diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. A palavra açoitar significa fustigar, significa bater com força. Então olha só, o Senhor corrige e o Senhor açoita todos aqueles que Ele ama. Então ele fustiga, ele bate com vara. Na Bíblia também, açoite significa surra de chicote ou surra de vara. Olha só, então o Senhor ele faz isso com as pessoas que Ele ama. Está sendo castigado, está sendo fustigado, está sendo açoitado, é porque o Senhor te ama, fica tranquilo. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Então, nós suportamos a correção, Deus está nos corrigindo, Deus está nos açoitando. Se nós aceitamos, se nós suportamos essa correção, aí Ele vai nos tratar como filhos, ou seja, Ele já nos trata. Quando Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. Aí sim, Ele nos trata como os filhos. Porque o seu filho, o meu filho, se eu não corrigir, será que eu amo ele de verdade? Se eu não estou corrigindo meu filho, é porque eu não o amo. Então eu preciso corrigir. O 8, mas se estáis sem disciplina, o que é disciplina? Disciplina, acho que eu não coloquei aqui, né? Mas é regra, é ordem, é regulamento, é uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. Então, mas se estáis sem disciplina, da quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se nós estamos sem disciplina, nós não somos mais filhos, nós somos bastardos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Então, o meu papai, a minha mamãe, o seu papai e a sua mamãe, você reverenciou, eu reverenciei, ou seja, nós tratamos com consideração, nós respeitamos. Agora, a continuação: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos ou para que vivamos? O que é sujeitar? Tornar sujeito, tornar dependente ou ser obediente ou se submeter à vontade. Então, se nós reverenciamos os nossos pais, se nós respeitamos os nossos pais carnais, físicos aqui na terra, nós não devemos muito mais respeitar o Senhor, que é o nosso Pai celeste, que é o nosso o Pai de todos nós, de todos os espíritos, de todas as almas. Então pensa bem, se nós respeitamos nossos pais, temos também que respeitar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que é o nosso Pai celestial. Porque aqueles, na verdade, está falando do papai e da mamãe aqui, tá? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam. O que é corrigir? Corrigir significa consertar, significa endireitar, significa pôr em bom estado, significa dar ou adquirir forma correta ou melhor. Então tudo isso aqui, por um pouco de tempo, nosso papai e a nossa mamãe nos corrigiam como bem lhes parecia, como eles achavam que era correto. Mas este aqui está falando de Deus, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. 11. E na verdade, toda correção ao presente, ou seja, no momento, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico, de justiça naqueles que são exercitados por ela, naqueles que são corrigidos por ela. Aí sim vai produzir um fruto pacífico, um fruto de paz. E Atos 15:35 diz assim: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então isso aqui é educação, ensinar e pregar faz parte da educação. O segundo subtópico diz assim: objetivos da educação cristã. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o objetivo aqui, objetivo da educação cristã. Primeiro, fazer discípulos. Segundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, objetivos da educação cristã: fazer discípulos, batizar e ensinar. Daqui a pouquinho vai entrar aqui no tópico do Antônio Gilberto, que é praticamente a mesma coisa, mas os 3 tópicos que ele diz assim, que daqui a pouquinho nós chega lá, vamos chegar lá. E Marcos 16:15 vai dizer assim: disse-lhes, ide por todo mundo,
Pregai o evangelho. Então pregar faz parte. Pregar faz parte de fazer discípulo a toda criatura. 1 Timóteo 4,2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Então esse versículo aqui fala o que não fazer. Os outros versículos estão dizendo o que nós temos que fazer. E esse aqui está dizendo que nós não o que não devemos fazer. Não devemos ser hipócrita, não devemos falar mentiras, não devemos ter a consciência cauterizada. Cauterizada significa que ela não tem mais sensibilidade moral. A consciência nossa está inoperante, ou seja, é um apóstata, já se afastou há muito tempo dos caminhos do Senhor. Então vamos voltando lá. O Antônio Gilberto ele enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Nós colocamos 3 aqui, não foi isso? O que o pastor Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, já falecido, que ele colocou aqui? Ganhar almas para Jesus. Ele falou desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, e ele também falou treinar o cristão para o serviço do mestre. Tem versículos aqui, mas nosso tempo também não permite, então vou passar para frente aqui, tá bom? A capacitação dos alunos. Capacitação significa tornar capaz, significa preparar e significa qualificar. Então, a qualificação dos alunos, a preparação dos alunos. Atos 17, 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. É como eu falei agora há pouco. A pessoa prega, a pessoa ensina, a pessoa fala, e você vai pegar a sua Bíblia e vai olhar lá dentro dela se é realmente isso que ele está dizendo. É verdade. É o que os bereanos faziam. Aí vem o Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda... Onde que eu deixei esse salmo? Andar, está aqui. Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Espera aí, então é mais do que feliz o homem... Olha aqui, ó. Isso aqui são os 3 estágios da decadência de uma pessoa. Primeiro estágio, ele está andando juntamente com o ímpio. É o primeiro passo, o primeiro estágio. Já começou a decadência. Começou a andar com o ímpio, começa a decadência. Segundo, ele parou. Então, ele estava andando, agora ele parou. Mas ele parou aonde? Ele parou juntamente com no caminho dos pecadores. Então, ele está andando com o ímpio, parou no caminho do pecador, aí agora ele se assentou na roda dos escarnecedores. Então o negócio foi piorando aqui e foi piorando aqui. Ele estava caminhando ainda. Ele ainda estava caminhando, mas chegou um momento que ele parou. Aí depois que para, o próximo passo é se assentar. Sentou. Aí acabou. Então a decadência. Andou, parou, sentou. Andou, sentou e... Andou, parou e sentou. Esses são os 3 passos da decadência de uma pessoa. Então ela começa, anda com o ímpio, para o pecador e se assenta com os escarnecedores. Mas ele vem no verso 2 dizendo assim, ali é o que você não é para fazer. Então bem-aventurado o homem que não faz isso. Mas sim, antes, ou seja, ao invés disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite, de dia e de noite. Efésios 1, 17 e 18 diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E também 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim, examinai tudo, retenha o que é bom, retenha o bem. Você tem que examinar todas as coisas e segurar aquela parte que é boa. Então quando você está visualizando alguma coisa, ouvindo alguma coisa, presta atenção em tudo. Está fazendo uma leitura, presta atenção em tudo. Aquilo que for bom você guarda, aquilo que não for bom você dispensa, joga fora. O resumo desse tópico diz assim, no Novo Testamento Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Rabi significa mestre, tá? Então o nosso grande mestre ele nos ensina continuamente sobre a importância da educação, da exortação e da instrução na palavra de Deus. É preciso ler a Bíblia diariamente, é o terceiro tópico. Primeiro subtópico, a leitura e a disciplina cristã. Então a disciplina ela tem relação com castigo, tem relação com punição, mas ela também significa ordem e obediência às regras. Então a disciplina cristã vai falar da ordem cristã, vai falar da obediência às regras cristãs ou do cristianismo. Romanos 12, 12. Alegrai-vos
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, a esperança, a tribulação e a oração são três coisas que precisamos nos alegrar, ter paciência e perseverar, continuar, insistir. Salmo 119, 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E 1 Timóteo 4,13, persiste. A palavra persistir significa constância, significa insistência, significa perseverança. Então persiste, persevere em ler, em exortar e em ensinar até que eu vá. O que é a palavra exortar? A palavra exortar significa corrigir com amor, significa estimular, significa animar a pessoa. Não é você corrigir e derrubar ela, jogar ela lá para baixo, não. É você corrigir com amor para que ela se erga, para que ela se levante, para que ela se sinta estimulada, para que ela se sinta animada. Segundo subtópico, a leitura e o aprendizado. Então o aprendizado ela é parte intrínseca de um discípulo, porque discípulo significa, discípulo significa aprendiz. Então faz parte. Então o aprendizado faz parte do discípulo, mesmo porque a própria palavra é isso que ela quer dizer. Discípulo significa aprendiz. Romanos 1, 2 ao 4 diz assim: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nós já lemos esse versículo anteriormente. E também o terceiro subtópico vai dizer assim: a leitura e o devocional. O devocional ele é um momento especial do dia em que nós dedicamos um tempo precioso de comunhão com o Senhor. Separe um tempo todos os dias para você realizar o seu devocional, uma leitura, oração da Bíblia Sagrada. Isso é o seu devocional diário. Todos os dias tem que ser feito isso daí. Então, isso aqui também é um dos aspectos da adoração. É o nosso culto devocional, nosso momento devocional também é um aspecto da adoração a Deus, tá bom? João 4, 23 e 24 vai dizer assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, esses dois versículos aqui, eles respondem onde adorar o Senhor. Então, adorar. Onde eu posso adorar? E quando eu posso adorar? Então, peraí, nós já aprendemos onde nós podemos adorar, que é em qualquer lugar. O Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, em espírito e em verdade, onde eu estiver, eu posso adorar o Senhor. Aí o Salmo 55, 17, ele vai falar quando que eu devo adorar. De tarde, de manhã, ao meio-dia. Orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, então esse verso ele vai responder que adorar a qualquer hora, a qualquer momento. Então, onde que eu posso adorar? Eu posso adorar em qualquer lugar. Quando que eu posso adorar? Eu posso adorar a qualquer hora, a qualquer momento. E o resumo desse tópico diz assim: quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial. Primeiro, tem que tomar o primeiro lugar na nossa vida. Ao genuíno discípulo de Cristo. Quer ser discípulo de Cristo? Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. E a conclusão: a educação cristã ela é o fundamento, ela é a base, o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Seus principais objetivos são ganhar almas, são desenvolver o caráter cristão e também preparar o salvo, treinamento, preparar o salvo para o serviço cristão. Então, nesse propósito, os seus alunos estão instruídos à leitura, ao estudo da Bíblia Sagrada e, sobretudo, acima de tudo, a pautar as suas vidas na autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Ou seja, quando nós lemos, quando nós estudamos e quando nós praticamos, nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.